pessoal, tudo bem com vocês? Continuando o nosso curso de metabolismo, integração e regulação metabólica, eu sou o professor Wesley e hoje nós vamos trabalhar com metabolismo. Vamos continuar trabalhando com metabolismo de lipídios, no caso catabolismo. A aula passada nós trabalhamos com catabolismo de triacilgliceróis. Hoje nós vamos trabalhar com catabolismo de ácidos graxos insaturados, ácidos graxos com número ímpares de carbono, ácidos graxos ramificados e ácidos graxos hidroxilados, ok? Assim, para ficar de forma didática, vamos trabalhar primeiro com o catabolismo de ácidos graxos insaturados. Neste caso, para nós trabalharmos com ácidos graxos insaturados, o catabolismo, é bom deixar claro que ele não muda muito em relação ao catabolismo de triacilgliceróis. Usa também o ciclo da beta-oxidação, que é o ciclo de Linen. Entretanto, por ele apresentar insaturações ao longo da cadeia carbônica, é evidentemente que vai precisar de algumas enzimas adicionais que não contempla o ciclo da beta-oxidação ou ciclo de Linen. Por quê? Porque o ciclo da beta-oxidação, o ciclo de Linen, eles oxidam cadeias carbônicas, ácidos graxos de cadeia carbônicas, saturadas, sem ramificações lineares. Diferentemente da proposta de catabolismo aqui, que nesse caso é de ácidos graxos insaturados. Desta forma, só para separar aqui, ficar de forma didática para vocês, nós vimos que no triacilgliceróis, o ácido graxo degradado, que proveniente do triacilgliceróis, foi um ácido graxo saturado, linear, tá? Você vê que não tem nenhuma dupla ligação, não é ramificado, não é hidroxilado, então o ciclo de Linen contempla. No entanto, quando você olha esse ácido graxo aqui, ó, que pode fazer parte de um triacilglicerói que foi quebrado e liberou o ácido graxo, ele não consegue ser completamente degradado a partir do ciclo da beta-oxidação, o ciclo de Linen. Porque se você observar bem aqui, ó, eu estou com dupla ligação aqui, é insaturado, e nesse caso aqui, como os dois hidrogênios estão na parte de cima do plano da molécula, ela está na configuração cis. Dessa forma necessita, então, de enzimas adicionais para ocorrer a sua degradação. Por quê? Eu coloquei aqui para facilitar, olha, não é reconhecido pelo enóio-CoA hidratase do ciclo de Linen. Veja que interessante. O ciclo de Linen, então, ele precisa que eu tenha um trans-delta-2-enóio-CoA para a enzima enóio-CoA hidratase converter esse composto em outro composto aqui, que faz parte do ciclo de Linen. Dessa forma, quando chega nesses ácidos graxos que tem a saturação, ele precisa de enzimas adicionais para ocorrer. Veja, após remoção de algumas unidades de 2 carbonos, como acetil-CoA, pela beta-oxidação, os ácidos graxos saturados podem originar 2 tipos de enóio-CoA, conforme a posição originada da dupla ligação de sua molécula. O que é que eu quero falar com isso? Repara bem comigo aqui, ó. Eu tenho aqui 2 compostos insaturados, tá? Esse aqui especificamente, ele tem uma dupla ligação no carbono 5. Isso aqui é proveniente do ácido oleico, tá? Na forma cis, os 2 carbonos os 2 hidrogênios para cima. Então o que é que acontece? Esse ácido oleico ele passou pelo ciclo da beta-oxidação, foi retirando, como nós vimos lá, 2 carbonos na forma de acetil-CoA. No entanto, quando ele chegou nessa situação que vocês estão vendo aqui, ó, o 5º carbono dele tem uma dupla ligação, tá? Então é um número ímpar de carbono com dupla ligação. Então, dupla ligação no carbono 5. Nesse caso aí, ele requer o quê? Ele requer uma estratégia diferenciada. Veja que interessante. Quando isso aqui vai para o ciclo da beta-oxidação, vai retirar esse aqui, ó. Quando retirou, formou que o cis-delta-3-enóio-CoA. Isso no ciclo de Linen da beta-oxidação. Formou isso, ó. Só que a partir daqui, eu tenho essa dupla ligação agora que está no carbono 3, porque foi retirado isso, está no carbono 5, agora no carbono 3, ele requer enzimas adicionais para continuar a sua degradação e liberação de um produto final. Olha que interessante agora, esse composto aqui. Nesse caso aqui, isso aqui é oriundo de quem? De um ácido linoleico, cuja dupla ligação está no carbono 6, que é do tipo
par, tá? Ele entra no ciclo da beta-oxidação, sim. Vai retirando carbono. Quando ele retirou aqui, ó, está mostrando na tesourinha, quando ele retirou, no ciclo da beta-oxidação, esses dois carbonos na forma de acetil-CoA, formou o cis, delta 4, diferente lá que limpa, delta 3, enóio-CoA, requerendo também enzimas adicionais para ser totalmente degradado. Então, como ocorre o restante da oxidação? Bom, são necessárias enzimas que a convertam em trans-2-enóio-CoA, intermediário insaturado da beta-oxidação, substrato da enzima que eu lhe falei. Ou seja, vou voltar aqui, ó, requer que eu converta esses compostos aí, tanto par quanto ímpar, em trans-delta-2-enóio-CoA. Por quê? Que é substrato dessa enzima para terminar o ciclo da beta-oxidação. Então nós vamos ver como é então que aqueles dois compostos conseguem converter em trans-delta-2-enóio-CoA. Como ocorre então como ocorreria isso? É bem simples. Veja, eu preciso então que ele converta no trans-delta-2-enóio-CoA. Olha o que vai acontecer. Está um pouquinho apagado, mas vocês têm um slide em casa, dá para vocês acompanharem tranquilamente. Veja o que vai acontecer. Falando aqui da insaturação que ocorreu no carbono 5 ímpar, tá? Ele foi convertido, lembra? No ciclo de Lewis, cis-delta-3-enóio-CoA, como nós vimos restante, e esse composto aqui, então, com auxílio do delta-3, delta-2-enóio-CoA isomerase, então, retira a dupla ligação que está agora nesse carbono 3 e coloca no carbono 2, formando então trans-delta-2-enóio-CoA, que está pronto para entrar de novo no ciclo de Lewis e terminar a sua degradação e eliminação de acetil-CoA, né? 2 carbonos na forma de acetil-CoA, lá para o ciclo de Krebs. Muito bem. Já o outro, que é o acil-CoA insaturado de número par, na dupla ligação está no carbono 6, ele foi convertido lá no ciclo de Lewis cis-delta-4-enóio-CoA. Só que esse rapaz não é substrato para aquela enzima que nós vimos lá no ciclo de Lewis. Dessa forma, ele passa por uma série de reações, utilizando a conversão de FAD, porque oxidou a molécula, a utilização do NADP como substrato, até o ponto dele formar trans-delta-2-enóio-CoA e está pronto também para entrar no ciclo de Lewis. Então não é muito difícil. A única coisa foram as enzimas adicionais para converter em um substrato trans-delta-2-enóio-CoA, tanto um par quanto um ímpar, na dupla ligação está no carbono par no carbono ímpar, para então ser substrato do enóio-CoA hidratase. Muito bem. Agora nós vamos falar do catabolismo de ácidos graxos de número ímpar. Nós estamos falando destante de insaturações, mas de número ímpar, que nós vimos que no ciclo de Lewis ele utiliza, né, ácidos graxos de número par. Mas nós temos aqui casos também de ácidos graxos de número ímpar. Então esses ácidos graxos de número ímpar de carbono constituem uma fração minoritária dos ácidos graxos que nós, né, temos na dieta e são oxidados pela via da beta-oxidação. No entanto, né, nesse caso, entretanto, a última volta no ciclo de Lewis inicia-se com um acil-CoA de 5 carbonos e produz uma molécula de acetil-CoA e uma propanil-CoA em vez de 2 moléculas de acetil-CoA. Traduzindo, significa o quê? Eu pego uma molécula gigante lá que tenha vários carbonos, tá? Então vou degradando lá no ciclo de Lewis, retirando 2 carbonos na forma de acetil-CoA. Chega um ponto que eu tenho no final 5 carbonos do ácido graxo, só sobraram 5 carbonos. Então, se ele der uma volta lá no ciclo de Lewis, retira 2 na forma de acetil-CoA e formou quem? Sobrou quem? Um composto com 3 carbonos, ímpar, número ímpar. E não pode ser degradado no ciclo da beta-oxidação no ciclo de Lewis, porque não tem enzima para isso. Assim, esse rapaz com 3 carbonos, prop, né? Lá vem da química orgânica, propionil-CoA. O que é que acontece com ele? A partir dessas enzimas aqui, eu converto em succínio-CoA. Como assim? O propionil-CoA, ele é carboxilado com gás carbônico, é usado ATP, porque a reação não é espontânea, termodinamicamente favorável, e uma enzima chamada propionil-CoA carboxilase, com o uso de quem? Da biotina, um derivado de vitamina, gerando D, que é um tipo de isomeria, metil-malonil-CoA. Esse composto, então, através do metilmalonil-CoA epimerase, tira então o grupo metil de um lado e coloca do outro, formando agora o L, configuração L isomérica, metilmalonil-CoA, e a partir dele a metilmalonil-CoA mutase, utilizando vitamina B12,
converte em succinil-CoA. E esse succinil-CoA vai para onde? Ciclo de Krebs, porque é um substrato do ciclo de Krebs. Lembra que tudo isso aí está ocorrendo lá na matriz mitocondrial, próximo do ciclo de Krebs. Bom, passamos então agora para o catabolismo de ácidos graxos ramificados hidroxilados. Vamos bem com calma, porque isso aqui é um pouquinho mais complexo. Veja, ácidos graxos contendo ramificações ou hidroxilações, que é OH, são pouco frequentes nos animais superiores. Nesses organismos, os ácidos graxos ramificados ocorrem apenas como componentes de ceras produzidas pelas glândulas sebáceas. Então, as glândulas sebáceas têm ácido graxo que tem, nesse caso, ramificações e hidroxilações. E os hidroxilados como componentes de esfingolipídios do sistema nervoso. Então, separando. Então, ácidos graxos ramificados é bem comum, é onde lá formando as ceras, né, nas glândulas sebáceas. E os hidroxilados, ácidos graxos hidroxilados, é comum formando a membrana plasmática de quem? Do sistema nervoso, o esfingolipídio, que faz parte da membrana plasmática do sistema nervoso, da célula do sistema nervoso. Os ácidos graxos ramificados constituem quem? Uma exceção. Olha só, ele constitui uma exceção. É o ácido fitânico. No pH 7 fisiológico, ele é chamado fitonato porque ele desprotona. Derivado do fitol, um álcool com 20 carbonos que constitui a cadeia lateral do isopropenoide de uma clorofila. Vamos ver primeiro o composto para a gente entender? Aqui eu tenho fitanol, você está olhando aqui, ó, ligado ao anel da clorofila. Esse composto todo é chamado de clorofila. Mas você vê que eu tenho ramificações aqui, ó. Esse é ácido graxo. Esse aqui é um ácido graxo. Tudo isso aqui é um ácido graxo, com ramificações. Aqui eu tenho um ácido graxo hidroxilado. Olha a hidroxila aqui. São dois mundos diferentes. Mas veja que legal. Falando especificamente desse aqui, quando os animais, os ruminantes, bovinos, a exemplos, tá, ingerem grande quantidade de clorofila, né, claro que ele se alimenta desses vegetais, da qual o fitol é eficientemente removido por quem? Pela bactéria do trato digestivo do animal. Então, no trato digestivo do animal, tem bactérias que pegam essa região aqui de ácido graxo ramificado, quebra isso aqui e vai metabolizando, até chegar nesse composto aqui, que é chamado de quê? Fitanato. Por que fitanato? Porque ele desprotonou. Ele estava protonado, agora desprotonou. Então, ele, no final da história, ele tem um fitanato aqui, porque os ruminantes, as bactérias que estão no intestino dos ruminantes conseguiram fazer essa quebra. Então, uma vez na forma livre, que ele está agora na forma livre, o fitol é oxidado a ácido fitânico, que é absorvido por quem? Pelos tecidos. Vamos com bala. Como os ruminantes têm uma capacidade reduzida de degradar quem? Aquele fitol fitânico, aquele ácido fitânico, ele é incorporado ao quem? Aos lipídios do tecido adiposo e também ao leite. Os seres humanos, então, não dispõe de enzimas capazes de hidrolisar aquele composto, aquele ácido graxo ramificado, tá? Que tem a ligação do tipo S. Entretanto, a cadeia do fitol e a estrutura do anel da molécula da clorofila. A clorofila ingerida passa praticamente o quê? Intacta pelo trato digestório humano. Desse modo, o ácido fitânico presente nos seres humanos é originado somente dos alimentos. Então, se nós comermos algum alimento que tem clorofila, nós não conseguimos fazer esse metabolismo para ter ácido fitânico, PS junto com as fezes. Mas, no entanto, quando a gente se alimenta de gordura animal, há a possibilidade, ou de leite, nós adquirimos esse ácido fitânico não diretamente, indiretamente. Então, as principais fontes dietéticas do consumo são as gorduras, os leites, quando a gente ingere, passamos a ter esse tipo de ácido junto com a gordura. E os laticínios provenientes de quem? De ruminantes. Dessa forma, o ácido fitânico possui quem? Um grupo metila, um carbono beta, grupo metila no carbono beta, e não é reconhecida por quem? Por acetil-CoA desidrogenase, que catalisa a primeira reação da beta-oxidação. Essa situação é controlada por quê? Por alfa-oxidação que ocorre no peroxômos. Ou seja, esse composto então tem que ser metabolizado não lá no ciclo da beta-oxidação, mas no ciclo da beta-oxidação, não da mitocôndria, mas sim dos peroxômos, que é uma organela que faz também esse tipo de trabalho, principalmente quando tem muito carbono na cadeia carbônica. Então, ele não consegue, ele não tem substrato, aqui não tem enzima para degradar esse componente como substrato no ciclo da beta-oxidação, lá da mitocôndria. Assim, como é que ele vai metabolizar? Bom, lá no peroxômos, esse composto aqui, ele passa a ser hidroxilado, começa a colocar hidroxila nesse composto.
Essa hidroxila, então, nesse composto, passa por uma série de transformação até ser convertido nesse composto que está pronto para entrar no ciclo da beta-oxidação lá no peroxissomos. Então você vê que eu precisei de enzimas adicionais para converter esse composto aqui, que está pronto para entrar no ciclo da beta-oxidação. Então esse fitanato aqui, ele passou a ser hidroxilado, passou a converter vários tipos de componentes até conseguir entrar no ciclo da beta-oxidação. A deficiência, gente, hereditária de enzimas que catalisa a hidroxilação do carbono resulta no acúmulo de quem? De fitanato no sangue e nos tecidos, e ocorre lesões neurológicas na fase adulta, e trata-se de uma moléstia chamada de REFS1, que é muito rara, com apenas 150 casos diagnosticados. Mas também existem alguns tipos de patologias que está ligado à biogênese do peroxissomos, que acaba não degradando esse fitanato adequadamente. Então, pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês. Acabamos de demonstrar o quê? O metabolismo de ácidos graxos ramificado, hidroxilados e com insaturações. Vocês veem que eu preciso só de enzimas adicionais, mas sempre eu estou usando o ciclo da beta-oxidação para finalizar o processo, ou utilizando uma outra organela, no caso que nós vimos aqui da ácido graxo proveniente da clorofila, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, até a nossa próxima aula.